Olá, meus amores e minhas amoras, estamos de volta para mais uma aula de História e hoje eu espero conseguir ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o que são os marcos da memória e sua importância histórica. Marcos de memória, tá, gente? Não é a mesma coisa que marco do tempo, né? Porque tem lá o tempo histórico e a passagem de um tempo para o outro tem um marco histórico, não é isso? Por exemplo, a passagem da pré-história para a Idade Antiga, né, para a Antiguidade. Qual foi o marco histórico? O acontecimento que marcou essa passagem? A invenção da escrita, não é isso? Mas o marco de memória é outra coisa, os marcos de memória, tá bom? Então vem com a gente e vamos estudar mais, vamos averiguar melhor, aprender mais sobre o que significa isso, ok? As fontes históricas, vamos ler comigo aqui. O historiador usa fontes históricas que são vestígios deixados pelos homens e mulheres na história. Tudo que foi produzido ou tem interação com o ser humano pode ser considerado uma fonte de estudo para a história. Podemos classificar as fontes históricas em materiais e imateriais. A gente já viu isso, a gente veio vendo isso desde o começo aqui das aulas. As fontes materiais, o nome já está dizendo, ó. Matéria, a gente pega, né? Tem matéria, tá? E as fontes imateriais são tudo aquilo ali que está misturado na cultura, né? Naquilo que o homem produziu, mas que não tem matéria. Por exemplo, uma cultura imaterial daqui de Pernambuco é o frevo, né? É o nosso carnaval maravilhoso, nosso frevo. Faz parte da nossa cultura e é ali uma fonte imaterial de conhecimento sobre essa cidade, tá bom? E quando os historiadores, os arqueólogos, os antropólogos, que são todos esses pesquisadores aí que desvendam o passado, vão olhar essas fontes, materiais ou imateriais, eles observam alguns elementos. Por exemplo, uma das fontes materiais que se tem para estudar o passado são as fotografias. As fotografias são ótimas para nos ajudar a desvendar, porque elas nos dão dicas não só sobre as vestimentas, mas também sobre as posturas, os comportamentos daquela época. Dá para a gente entender melhor quais eram as técnicas de fotografia utilizadas e a partir dessas técnicas de fotografia utilizadas, entender melhor o que é que aquela sociedade naquela época valorizava ou desvalorizava. A gente pode perceber, inclusive, as relações familiares quando a gente utiliza, né, quando a gente olha para as fotos antigas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas fotos antigas e veja como as pessoas costumavam posar para essas fotos. Você percebe que elas não estão sorrindo, né? As roupas são roupas bem arrumadas, bem diferentes assim das roupas que a gente utiliza hoje em dia, né? Com um modelo diferente. Olha as posturas delas nas fotos, gente. Uma postura mais séria. Tá vendo? Então, esses aí são alguns elementos diferentes do cotidiano, né, daquela época para a época atual e que a gente consegue perceber só de olhar essas fotos. E olha que a gente ainda nem é historiador, né? Não somos historiadores e a gente já consegue notar esses elementos. Imagina um historiador observando isso, quanto que ele não consegue aprender, tirar, descobrir, desvendar só de olhar esses elementos, essas fotos. Agora, será que você entendeu muito como é que funciona isso? Como é que funciona a gente olhar para essas fotos e entender os elementos delas e através desses elementos descobrir a época, né, dela e tudo mais? Vamos ver o próximo slide. Aqui tem duas fotos. Uma é de fato antiga e a outra não é antiga. Foi tirada hoje em dia, só que foi colocado um efeito para parecer antiga. Vou dar 30 segundinhos para vocês observarem e tentarem encontrar os elementos de roupas, posturas, né, de técnicas, de relações familiares, enfim, os elementos que a gente pode observar nas fotos e, através disso, fazer uma rápida pesquisa para conseguir identificar quais delas, de fato, é do passado. Vamos aí? Pronto, pessoal, acertou quem falou que essa aqui da motocicleta, né, aqui ó, da moto, antigamente que tem um cavalo, essa é de fato antiga, tá? É uma foto bem antiga aí. Essa outra aqui, onde tem a família, perceba que a relação familiar aqui tá muito próxima, muito amiga,
né? Eles estão brincando numa foto, as crianças junto com os adultos misturados aqui brincando. E antigamente não tinha isso não, tá? As crianças eram vistas assim, elas ficavam afastadas do mundo dos adultos, elas eram vistas como adultos em miniaturas e não tinham esse cuidado, essa igualdade, esse carinho familiar, de amizade que hoje em dia a gente percebe entre os pais e os filhos, tá? Antigamente a postura familiar era diferente e a hierarquia familiar era valorizadíssima. O pai e a mãe tinham uma hierarquia ali na casa, principalmente o pai, né, nas famílias patriarcais. E aí não tinha essa relação assim de brincadeira, de proximidade, de tanta intimidade. Então a gente consegue perceber esse elemento observando aí as fotos, tá certo? Que são fontes materiais. Então, recapitulando, fontes históricas materiais são objetos como pinturas, esculturas, filmes, fotografias, ferramentas, roupas, máquinas, móveis, livros e construções que guardam informações sobre o passado. Tudo isso aí pode ser uma fonte material e pode ajudar os historiadores, os arqueólogos e os antropólogos a entenderem melhor o passado e contar para a gente, né, nos esclarecer sobre esse passado. E sabendo sobre o passado, a gente consegue ter uma noção melhor de identidade, de quem somos, de onde viemos e também nos orientarmos no passo a passo para o nosso futuro, até para não repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. Tá bem, pessoal? E as fontes imateriais são as práticas, as representações, expressões, conhecimentos e técnicas, os saberes, os modos de fazer, as formas de expressões, celebrações, as festas de danças populares, lendas, músicas, costumes. Tudo isso aí vai ser fonte imaterial. Por exemplo, a capoeira, o frevo, alguns hábitos, né, por exemplo, eu tô com uma cólica, eu vou tomar um chá, isso é um costume que vem de vó. Então vai passando, são as nossas fontes imateriais que também nos ajudam a conhecer mais sobre a cultura de um povo, sobre a história de um povo, né? Tá certo? E da nossa história também. Então aqui alguns patrimônios culturais imateriais de Pernambuco, representados aí ó, pelo frevo, maracatu, né, os bonecos de mamulengo e de fantoches também, que não é fantoche, eu esqueci, aqui tá como fantoche, mas além de fantoche, tem os outros também, marionete, né, que a gente utiliza também aqui na nossa cultura. Então tem aí alguns patrimônios culturais imateriais de Pernambuco, tá bem? E as fontes, a diferença, além dessa fonte material e imaterial que os historiadores, os antropólogos e os arqueólogos utilizam para desvendar o passado, também tem uma diferença entre essas fontes. Algumas dessas fontes vão ser consideradas oficiais e outras fontes vão ser consideradas não oficiais. E qual é a diferença entre as fontes oficiais e as fontes não oficiais? Presta atenção. A diferença é quem é que está no poder, quem é que manda, qual é o grupo cultural que está ali mandando, entendeu? Então, dependendo de quem estiver no comando, as fontes daquele grupo vão ser consideradas oficiais, que é aquele grupo que está ali no poder, tá certo? E as fontes do outro grupo que não está no poder, todas essas produções vão ser consideradas não oficiais, tá certo? Então, só para a gente esclarecer melhor, vamos ler aqui comigo. Há algum tempo, as fontes escritas se referiam apenas aos documentos oficiais, ou seja, aqueles emitidos pelo Estado e demais autoridades governamentais. Porém, com o advento do século XX, outros documentos também passaram a ser considerados como fontes históricas escritas, tais como jornais, livros, revistas, cartas e diários. Então, as fontes oficiais, pessoal, elas eram, por exemplo, documentos de identidade, documentos oficiais. Isso eram vistos como o documento que sai no Diário Oficial, né, que é quando sai concurso público, chamada e tal, e sai lá no Diário Oficial. Todos esses documentos que eram emitidos pelo governo, pelo Estado, eram considerados fontes materiais oficiais, ok? E os historiadores se baseavam muito
por essas fontes. Mas com o tempo, né, agora do século XX para cá, os historiadores começaram a utilizar também das fontes imateriais e das fontes também não oficiais, ok? Para conseguir relatos, para conseguir saber mais sobre o passado. Então, sabe quando você ouviu falar uma fofoquinha aí, ouviu falar, aí você escuta só um lado da história, aí você fica achando que sabe da história. Aí quando você vai ouvir o outro lado, aí você faz, eu não tinha sido assim que tinham me dito, né? Eu não sabia dessa parte, desse fato, desse acontecimento, eu não sabia disso, né? Então a gente não sabe que tem que ouvir, tem duas orelhinhas para ouvir os dois lados da história, não é isso? Pronto. Os documentos oficiais contam um lado da história, o lado de quem está no poder. E os documentos não oficiais, que vão ser aí os livros, os diários, os jornais, eles, mesmo não sendo emitidos pelo governo, eles são documentos históricos também, que podem nos ajudar a entender o outro lado da história, tá certo? O lado não oficial da história, que às vezes traz até mais informação. Então é importante observar que as fontes históricas oficiais e não oficiais, elas podem ser o quê? Complementares. Uma pode completar a informação que a outra traz, tá certo? Então, por exemplo, tem lá o registro do nascimento e do falecimento, são documentos oficiais, né, sobre a história de vida de uma pessoa. Mas tem também livros que essa pessoa escreveu ou que outra pessoa escreveu sobre ela, tem reportagens, entrevistas que saíram no jornal. Então, tudo isso vai nos ajudar a entender melhor, a conhecer mais essa pessoa histórica, né, essa personagem histórica da nossa história aí, entendeu? E algo assim aconteceu aqui no Brasil, no chamado Projeto Brasil Nunca Mais. O que foi esse projeto, né? O que aconteceu? É que lá nos anos 60 e 70, gente, na história da América Latina aqui, várias ditaduras começaram a acontecer, vários regimes autoritários. E muita gente que se negava a baixar a cabeça, a aceitar esse regime autoritário, desapareciam, eram assassinadas, enfim, eram torturadas. Era horrível, foi uma história horrível e que aconteceu em muitos dos governos daqui da América Latina. E aí, sempre que esses governos estavam para cair, sempre que essa ditadura estava para perder, sabe o que é que eles faziam? Eles pegavam todos os documentos oficiais que tinham sobre aquilo, incinerava, queimava, rasgava, destruía. E aí esse projeto do Brasil Nunca Mais foi desenvolvido pelo Conselho Mundial de Igrejas e pela Arquidiocese de São Paulo. E eles conseguiram tirar cópias de vários documentos oficiais que comprovaram, né, o que aconteceu de tortura, de violência, de agressão a cidadãos brasileiros aqui no Brasil no período da ditadura. Eles trouxeram, assim, é um livro, pessoal, lançaram um livro, no final das contas esse projeto resultou em um livro, né, que é aí um documento não oficial, mas que traz dentro dele registros de documentos oficiais, olha aí como eles podem ser complementares, tá vendo? E esse livro é fortíssimo, tá certo? Se você for inventar de ler, vá com cuidado, porque tem muitas informações assim, que as histórias mais de terror que você já viu, os filmes mais horríveis, pavorosos que você já viu, não se aproximam desse livro aqui, tá bom? Então, vá com coragem, viu, para ler. Brasil Nunca Mais. Mas é importante também que a gente leia, se informe, para que realmente esse tipo de Brasil nunca mais aconteça no nosso país. Então, é importante que se haja esses registros, né? E a relação entre a história e a memória, a gente não pode esquecer essas coisas que aconteceram. Então, olha, memória é o quê? É aquilo que nos ajuda a lembrar das coisas, não é isso? Quando eu digo, tu fizesse o que semana passada, tu comesse o que ontem, você usa da memória, né? Mas memória pode significar muitas coisas. Ela vai se relacionar com a história, né? Vai nos ajudar a ter ideia da nossa história e da nossa identidade como povo, mas ela não é a mesma coisa. A memória não é a mesma coisa que história, tá bem? Então, olha, nossas memórias, nossa história, tudo que vivemos é importante sempre, pois faz parte do que somos e responsável pelo caminho que percorremos.
né? Faz parte do que somos e responsável pelo caminho que percorremos. Datas comemorativas, monumentos e nomes de logradouros podem ser considerados marcos de memória. Então, esses marcos de memória vai nos ajudar a lembrar da nossa história, tá certo? A ter memória sobre a nossa história. E tendo essa memória sobre a nossa história, a gente vai ter melhor uma noção de identidade. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles fazem questão de lembrar de tudo que acontece na história deles. Não que o 11 de setembro não tenha sido uma tragédia horrível e pavorosa, mas o próprio povo estadunidense, né, o próprio país dos Estados Unidos, cometeu outras tragédias contra outros povos. A gente não vai aqui ficar medindo quem fez pior, tá certo, pessoal? Mas eles cometeram outras tragédias, eles jogaram bombas em países, enfim. E sempre que eles vão fazer um filme sobre isso, que aí vai ser um marco de memória a respeito disso, né? Eles sempre trazem o quê? Uma valorização da identidade, da história deles. Então, estão reforçando ali a noção de identidade patriota deles. E aqui no Brasil, a gente tem que buscar fazer mais isso, mas nós temos isso. Quando a gente coloca o nome da rua, do nome de uma pessoa que foi importante para a nossa história, é um marco de memória. Quando a gente faz uma estátua daquela pessoa, manda fazer uma data comemorativa, né, um monumento, enfim, todos esses fatos, todos esses feitos, melhor dizendo, nos ajudam a ter um marco de memória, para ajudar a gente a lembrar da nossa memória histórica, tá certo? Então, aqui, olha, a memória de um povo é construída com a mobilização e o uso de processos históricos. Por exemplo, se algum grupo político fez questão de esconder determinados fatos de uma população, aqueles que se sentiram prejudicados podem se mobilizar para reivindicar a memória histórica coletiva que se tentou apagar. E a gente tem isso sobre a história, né, sobre o fato de Marielle Franco, que foi uma pessoa que lutou muito pelos direitos humanos, principalmente das pessoas da comunidade, para serem mais respeitadas e em várias outras lutas que ela tinha, inclusive também pelos policiais, pelas PMs, enfim. Vale a pena estudar sobre a vida de Marielle Franco, tá bem? E tentaram não, né? Literalmente, em busca de apagar essa luta, essa visibilidade, mataram Marielle, né? Quem mandou matar Marielle? E aí as pessoas que se uniram, né, e foram às ruas pedir pelo reconhecimento da rua com o nome Marielle Franco, é justamente a que faz essa mobilização, né, para manter o marco de memória, para manter viva a memória de Marielle e todas as lutas que ela estava ali representando em sua vida. Tá entendendo como é que funciona? Por outro lado, pode acontecer também de um grupo político querer valorizar sua proposta de governo, recorrendo ao passado e destacando figuras ou momentos significativos, heróis, grandes batalhas, que podem destacar o projeto que ele divulga. Isso acontece muito, pessoal, quando a gente vai falar sobre a história do Brasil. Aí muitas vezes, eu acho que a gente escuta por aí, descobrimento do Brasil, né? Esse fato de dizer que o Brasil foi descoberto é uma forma bonitinha de esconder o massacre que aconteceu aqui com os povos indígenas, com os povos originários dessa terra que estavam aqui, tá certo? E aí a gente coloca os portugueses quase que como heróis, né, que chegaram aqui e trouxeram tecnologia e ajudaram as pessoas e tudo mais, e construíram um país, e desvalorizamos, escondemos aquilo que foi feito de trágico, né? E aí os povos indígenas continuam lutando até hoje para que seja reconhecida as suas lutas, os seus direitos à terra, e que a sua história seja também contada, que acabe com essa historinha de descobrimento do Brasil e comece de fato a contar como foi o início da construção da história desse país. Tudo isso tem a ver com marcos de memória, são formas de marcar a memória histórica das pessoas, né, da população que vive nesse país. Tá entendendo, pessoal? Então, os marcos de memória, no formato de histórias orais, também ajudam no estudo da versão dos povos oprimidos, que não possuem espaços de registrar sua história nos documentos oficiais. Então, quando a gente vai atrás
dos tipos de marcos de memória, tem também os marcos de memória orais, que são aqueles que vão ser registrados através dos contos, através das falas de povos que muitas vezes foram oprimidos e que não tem espaço nos documentos oficiais, tá certo? E aí a gente vê que, por exemplo, atualmente o número de mortos de líderes indígenas desde 2019 foi o maior número de assassinatos a líderes indígenas nos últimos 11 anos. Então veja que a perseguição ela continua existindo. E como é que a gente pode saber mais sobre isso se não tem nada no registro oficial? A gente vai atrás dos relatos orais. E aí eu quero convidar você, te convidar a entender melhor como faz um marco de memória, como funciona o marco de memória, indo à prática, fazendo na prática você uma entrevista, né, sobre algum assunto que te interesse, porque a história, o pesquisador ele não vai pesquisar a história aleatoriamente, né? O pesquisador, o historiador, o antropólogo, a história é filha do tempo da pessoa ali na história também, tá certo? Então, as pessoas, os historiadores, eles vão estudar aquilo que eles se interessam, que chama a atenção deles. Então, eu te convido a ser um historiador que pesquise aí com seus familiares mais antigos, avó, bisavó, avó da sua amiga, enfim, alguma coisa que te interesse. Por exemplo, vou te dar uma pista. Você pode pesquisar, fazer uma pesquisa sobre como eram as brincadeiras de infância da avó, da sua avó, da avó de uma amiga, do avô, de como é que eles faziam, ele empinava pipa, ele jogava bolinha de gude. Descobre aí se de repente vocês têm alguma brincadeira em comum, que até hoje, né, vocês continuam fazendo, mesmo sendo de gerações diferentes, tá bem? Então, olha aí na tela. Agora é sua vez de fazer os registros, tá? Como vimos, o historiador trabalha como o detetive da história através de pistas, que são as fontes históricas, para registrar e não deixar que as histórias sejam esquecidas. Agora você é o historiador. Primeiro passo, escolha alguém de sua família para a investigação. Segundo passo, inicie a investigação seguindo as seguintes pistas. Primeira pista, procure uma fonte escrita da pessoa investigada. Pode ser o RG, a certidão de nascimento, e que até então aí são o quê? Documentos oficiais, né? Materiais oficiais aí. Ou uma carta, bilhete, que já é uma fonte material não oficial, tá bem? Procura aí, fontes materiais, oficiais ou não oficiais. Segunda pista, uma fonte material. Pode ser um brinquedo, uma ferramenta de trabalho, uma roupa, qualquer objeto que mostre quem a pessoa é. Terceira pista, uma fonte iconográfica. Pode ser uma fotografia, imagem ou desenho dessa pessoa. E quarta pista, uma fonte oral. Pode ser um amigo, membro da família, etc., entre outras coisas. E faça perguntas a respeito da pessoa investigada, tá bem? Terceiro passo, depois de organizar todas as informações, é a sua vez. Escreva em seu caderno a história de seu investigado, com base nas informações encontradas em suas fontes históricas. Não esqueça de registrar dados importantes, como nome, idade, onde nasceu, entre outras coisas. E é assim que você vai ser um historiador também agora. Pegue uma pessoa aí da sua família ou uma pessoa conhecida que era admirada, enfim, que já faleceu e procura saber sobre ela e traz essas informações para a tua escola ou manda para a gente que a gente exibe na próxima aula. Combinado? Espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre esse assunto. Continua se cuidando e até a próxima aula. Tchau, tchau!